Queridos irmãos, famílias, amigos, com grande alegria estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. Hoje quero falar sobre a eficácia da palavra de Deus. Mas para esta palavra do Senhor se tornar eficaz, tem 3 aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, para que ela seja bênção na tua vida e também na minha vida. O texto-chave está em Isaías 55, versos 10 e 11. Vou ler. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molham a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar sementes para o semeador e pão para o que come. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas, porém, fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa pela qual eu a enviei. Quero compartilhar 3 aspectos para essa palavra se tornar eficaz em nossa vida. O primeiro aspecto é de como eu preciso agir. Eu preciso compreender essa palavra. Então, a compreensão da palavra não pode ser pela forma natural. Nós naturalmente somos treinados a entender as coisas pela lógica, pelo raciocínio, mas com a palavra de Deus não é assim. Por quê? Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Quando lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13 em diante, está assim determinado, está assim escrito: as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui está então a relação, ou vamos dizer, a diferença. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós entendemos assim, nós compreendemos que Deus está nos levando além da nossa limitação. Ele quer que nós entendamos além dos nossos limites naturais. Uma outra coisa importante é que a palavra que nós estamos agora compreendendo, que vem de Deus, ela precisa ser misturada com fé, conforme diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 2. Para nós foi ministrada o Evangelho, como também a eles. Mas para eles nada aproveitou, porque não foi misturado com fé esse Evangelho que foi pregado. Então, o primeiro aspecto é como entendemos, como compreendemos a palavra de Deus. O segundo aspecto é a nossa reação diante da palavra de Deus. Como reagimos quando ouvimos a palavra de Deus? Eu quero citar 3 aspectos negativos de possíveis reações diante da palavra de Deus. O primeiro aspecto negativo é reagirmos com indiferença. Para isso está escrito lá em Mateus capítulo 22, versos 3 a 5. Ali Jesus está contando a história de um rei que preparou as bodas do seu filho. E ele enviou convites para as pessoas, mas ali as pessoas deram desculpas, porque estavam muito ocupadas com coisas suas, e ali então não atenderam ao convite do rei. Ou seja, elas receberam a palavra do rei, o convite do rei, mas elas agiram com indiferença, porque tinham coisas, segundo elas, mais importantes para fazer. O segundo aspecto negativo
é a incredulidade. Em Mateus capítulo 13, verso 58, nos relata de uma situação de incredulidade. Deixe-me contar um pouquinho a história. Jesus tinha acabado de chegar a Nazaré. Ele tinha ministrado junto ao mar da Galileia. E agora então ele vai até a sinagoga e começa a ensinar e a ministrar na sinagoga. Inicialmente as pessoas ficaram muito surpresas com o ensino fabuloso, maravilhoso que Jesus trazia e também com seus feitos. Mas eles logo começaram a raciocinar e disseram: mas não é este o filho de José e Maria? Ele não tem irmãos e esses irmãos não estão e irmãs não estão entre nós? E ali entrou neles um espírito de incredulidade. A isso Jesus disse que não pôde fazer maiores sinais, mais coisas em Nazaré, porque havia esse espírito de incredulidade no meio daquele povo. Deixe-me agora trazer uma reação positiva à palavra do Senhor. Não indiferente, não incrédula, mas uma reação positiva. Mas antes eu quero falar de um outro exemplo negativo que eu estava esquecendo. Está lá em Atos, capítulo 8, verso 18. Filipe tinha estado em Samaria e ministrado poderosamente em Samaria. Um homem chamado Simão, um mágico, começou a acompanhar Filipe ali enquanto Filipe pregava. Passou-se um tempo, Pedro e João foram até Samaria para ajudar no ministério de Filipe. E ali junto às pessoas, eles começaram a impor as mãos e as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo. Isso chamou muito a atenção do mágico Simão. E ele chegou para Pedro e disse: Pedro, eu quero comprar esse dom. Ele tinha interesse, porque para ele, por ser mágico, ele iria atrair muitas pessoas, não a Jesus, mas a sua pessoa, com ali o dom que ele estava vendo. Pedro rejeitou aquela oferta e nós vimos aqui uma situação de uma reação de interesse diante dos fatos que estavam ali acontecendo da palavra de Deus que nos batiza com o Espírito Santo. Agora então um aspecto positivo, a reação positiva. Essa nós encontramos em Lucas capítulo 5, verso 5. Ali Pedro reage positivamente à palavra que Jesus entrega para ele quando Jesus lhe diz: Pedro, pega o teu barco, lança as redes no mar. Pedro responde assim: Senhor, mestre, já havíamos pescado toda a noite e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. O terceiro aspecto para que a palavra se torne eficaz, eficiente em nossa vida, é nós não termos uma situação passiva, mas termos uma situação ativa diante da palavra, isto é, agirmos conforme a palavra que o Senhor nos dá. Um exemplo disso está lá em Êxodos, capítulo 14, quando ali estava Moisés e o povo diante do mar. E atrás vinha o exército de Faraó. E Moisés vê aquela situação e se coloca diante de Deus, e Deus dá uma palavra para Moisés dizendo: o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem, mas tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco por meio do mar. O que Deus esperava de Moisés? Que era um homem de fé, era um homem que já tinha entregue ali ao povo uma palavra para que eles se aquietassem. Ele esperava que Moisés agisse segundo a sua fé. Queridos irmãos, Deus espera que nós também possamos agir, ir em frente, avançar, segundo a palavra e a fé que está no nosso coração. Compreenda a palavra de Deus espiritualmente. Reaja
de uma forma positiva a palavra de Deus e haja segundo a palavra de Deus. E que Deus te abençoe, e que Deus abençoe a tua casa e te faça em tudo um homem próspero, uma mulher próspera. Fique na paz do Senhor. Amém.